eu sempre acredito que eu sou um ser mitológico, né? Eu não tiro isso da minha cabeça, que eu sou Ícaro e eu sou um ser mitológico. E viver o impossível e o inesperado. No dia 18 de fevereiro de 2011, deixei o Ícaro numa escola e por volta de 9 horas eu recebi uma ligação. Nós estávamos em reunião na sala dos professores e quando várias vezes o telefone tocou e a gestora da escola pediu que atendesse. E ali eu fui informada, né, via telefone, que tinha acontecido um acidente com o Ícaro. Mas eu jamais pensei que fosse tão grave quanto eu cheguei no hospital de... O meu acidente foi assim, muito. Assim, pra mim foi difícil, porque foi dentro de uma escola, né? É de moleque, eba, São João, né, gente? Aquele filho que nasceu, ele não existe. Nasceu um outro ser, entendeu? Que eu tive que redescobrir e encontrar uma forma de interagir com ele. Então, naquele momento que eu cheguei no hospital e que eu encontrei o Ícaro, ele não me reconheceu. Quando eu falei assim, Ícaro é a mãe, ele não me reconheceu. Então, ali, era um novo ser que estava nascendo aqui naquele hospital. E eu só fechei os olhos e disse, Senhor, me dê força para me enfrentar as batalhas que vai vir. Então, eu não sabia mais como chegar perto do Ícaro, eu não sabia como alimentar o Ícaro, porque tudo era novo. Era como se ele tivesse nascido naquele dia. Eu não gostava mais de sorrir, eu não gostava mais, eu não me reconhecia no espelho. Eu pensei que ele tinha esbarrado no coleguinha, que ele tinha escorregado, mas não chegar da forma como eu cheguei. Ele estava, o médico de um lado e a diretora da escola, dona, estava do outro, e ele todo ensanguentado. Então, essa imagem nunca saiu da minha memória. Como que eu entrego meu filho numa escola, bom, e de repente eu recebo um outro ser? Era um Ícaro, mas que Ícaro era aquele? Eu não tinha dimensão da gravidade. O tempo ia passando, ele não comia, o olho dele já não fechava, a boca dele já estava torta, e ele desintegrou a leitura, a escrita, perdeu a memória dele. E os médicos explicaram para mim que o pré-diagnóstico do Ícaro seria transtorno desintegrativo da infância, um dos ramos da árvore lá do TEA. E que em 2014 veio o diagnóstico fechado do Ícaro. Que eles me explicaram que o diagnóstico do Ícaro partia do CID, seria do traumatismo craniano, aí veio as crises convulsivas e veio o diagnóstico de transtorno degenerativo da infância. E ela foi bem clara, ela falou assim, esse diagnóstico não nasceu com ele. A gente vai colocar 2 xícaras de leite em pó. Vamos colocando aqui. Foi por isso que a gente foi para São Paulo, porque o doutor disse que não tinha garantia. E eu falei assim, doutor, é o único filho que eu tenho. Eu só queria salvar meu filho. Quando você está envolvida nesse processo, você não observa que você pode chegar numa situação de endividamento, de estresse, de adoecimento, porque por mais que eu tentasse passar para as pessoas em que eu estava passando por dificuldade financeira e que eu não conseguia. O auge que a Janete passou muito mesmo dificuldade
onde a gente fazia os encaminhamentos, ela só não passou fome porque o CRAS, né, percebeu, a gente encaminhou e o CRAS, quando foi fazer visita, percebeu que ela não tinha nada dentro de casa para comer. Então, aí o CRAS ajudou com cesta básica, ela já estava vendendo utensílios domésticos, algumas coisas de dentro de casa, para poder, né, se manter. E de tão cansada de estar dizendo que eu não tinha condição, de pressão de trabalho, eu cheguei ao ápice de tocar fogo no sofá da minha casa, mas eu pedi para o Ícaro sair, e eu disse para ele: sai, pode deixar a mãe aqui, porque eu estava cansada. Ela surtou, né, para pedido de socorro, porque ninguém ouvia mais ela, nem o CRAS, nem o CRES, nem os outros órgãos. Então, ela surtou, tocou fogo no sofá. Eu sei que era um surto de desespero, não que ela estaria doida. Então, aquilo ali fez com que desencadeasse aquele desespero de tocar fogo no sofá, e eu sabia que eu ia pagar muito caro. E foi solicitado um laudo médico do psiquiatra para ver se eu tinha condições de voltar ao trabalho e de cuidar do Ícaro. E saiu no relatório, feito até pelo psiquiatra Dr. Antônio, que o que estava acontecendo ali era sofrimento. Não tinha nada que me impedisse de trabalhar, não tinha nada que me impedisse de viver com meu filho. O que eu precisava era de respeito. O que eu precisava era de ajuda. Naquele momento, eu estava tendo consciência do que realmente estava tendo na minha vida. Até então, eu não tinha parado para saber qual era a minha dor, qual era a minha revolta, de que forma eu ia sair daquela situação. E aí veio a grande virada de jogo. Sem essa formação, eu acredito que eu não tinha chegado aonde eu cheguei. Então, eu aproveitei para ajudar a mim mesmo e ajudar as mães. Ela passava atividade de educação financeira até para nós pais fazerem e executarem com as nossas crianças dentro de casa. Então, foi um desafio entre escola, família e a professora em sala de aula, né? Quando você começa um curso com o IBS, você vai fazendo outros cursos que vai amadurecendo a tua estrutura. E com cada formação, foi surgindo uma coisa muito bonita nessa trajetória, que chama-se a moeda girassol. Ontem mesmo, consegui fazer 2 tipos de modelo diferentes e hoje eu achei esse daqui o mais bonito. Chegar chegar no Brasil, talvez até no mundo inteiro. Que é uma coisa que é bastante conhecida no mundo inteiro é o transtorno do espectro autismo. E isso daqui foi feito por um aluno que tinha o espectro autista. A ideia da moeda foi quando acho que meus amigos falaram que se o jogo piquenique tem a moeda América, por que a gente não inventa a nossa própria moeda? Aí surgiu a ideia da moeda. Eu botei o nome aqui 100 e os girassóis, que é o valor da moeda. Depois dessa escola, talvez não, com certeza essa escola vai influenciar outras escolas a fazer. Mas como a nossa veio primeiro, nós vamos ganhar fama mais ligeiro, né? Essa moeda aqui vai virar dinheiro para pelo menos comprar algo, pelo menos um ovo.
Sou rico. Chegou uma dimensão que nem eu mesma, professora, pensaria que nós chegaríamos aonde nós chegamos. A professora Janete, em verdade, é a verdadeira autora desse projeto de lei. Quem realmente produziu a lei foi a professora Janete. E no dia da votação fez questão, quebrando ali o protocolo das regras da Câmara Municipal, de chamá-la para ela poder dizer o que é a lei, qual é a importância, qual é a vivência dentro da sala de aula. Professora da Rede Municipal de Ensino, apaixonada pela educação e que já ganhou reconhecimento a nível nacional pelo trabalho que desenvolve nas escolas, na Rede Municipal de Ensino sobre educação financeira. Antes de vir para cá, foi filmado na escola que eu trabalho, Escola Municipal João Silva, e uma outra escola convidada, que eu fui convidada pelo IBS, Instituto Brasil Solidário, a fazer parte de um documentário. Então, mais uma vez, a nossa cidade foi premiada. E no dia 4 de agosto vai ter o lançamento. E, se Deus quiser, a professora vai estar lá. Então, assim, 100% garantido, mais uma vez, a nossa participação. E eu fico muito feliz porque eu tenho 32 anos de carreira no magistério. E a educação é isso, trazer para a Câmara Municipal, que é aonde acontecem os debates. Agradecer a professora Janete dos Santos Oliveira. Em votação, projeto de lei ordinária número 9/2025. Então, estabelecendo que o município de Imperatriz, a educação de Imperatriz, trate isto como uma matéria de forma transversal e marcando essa semana, esse dia D, para todas as escolas da Rede Municipal de Imperatriz trabalharem a temática da educação financeira. Projeto de lei número 9/2025, aprovado. Então, a história da moeda girassol, ela vive com esse legado de dizer que a educação financeira transformou a vida da professora Janete, transformou e transforma várias vidas aqui na nossa cidade. Nós, enquanto educadores, temos que compartilhar com outros colegas para sabermos que nós, como educadores, podemos brilhar. E aí, esse é meu objetivo de estar aqui. Dizer aos professores paz e tranquilidade para nós mantermos uma educação de qualidade no Brasil.